Olá, bem-vindo ao programa Mais Saúde. Mês de setembro é o mês conhecido por mês amarelo, mês de prevenção de suicídio. E exatamente por causa disso, nós trazemos outro para o tema de hoje, suicídio na adolescência. Para falar-nos desse tema tão complicado, difícil, não poder falar assim, é a doutora Zaida Freitas, que é psicóloga clínica, e desde já, obrigada por você presença ali no programa. Modo dizer, um tema difícil, complicado, bom, quer saber, né? Mas é que não pode te mal porque no catito é suicídio e adolescência, não é que ele te combina, não é nada, né? Sem dúvida. Falar de morte é sempre difícil. Falar de morte não natural nas faixa etária, Mais difícil nomeadamente ainda, na adolescência, é mais difícil ainda, porque a adolescência é vida, é alegria, né? É criatividade. Então, pensar numa situação em que realmente um adolescente está a chegar a um ponto de pôr fim a sua própria vida é extremamente complicado e ele é doloroso para nós todos, Claro. para a própria família e mesmo para a sociedade no seu todo. Sim, não estou chocada. Chocante. Costumo dizer mesmo que quando um adolescente está acabar por morrer por suicídio, de modo a nós também não morrer um bocadinho para dentro. Ele é tão forte, ele é tão brutal, porque não te senti que nunca foi capaz de proteger, né? Portanto, e lidar com isso realmente é extremamente complicado. Agora, é facto que, por mais que seja difícil, não tem que falar sobre isso, porque para fazer uma prevenção, não tem que só de informar-te, não tem que ultrapassar esta dificuldade, não tem que deixar de encarar isso como um tabu, para não poder realmente estar, enfim, devidamente esclarecido, sobretudo mais atento, enfim, compreender para que tenha situações, porque exatamente, compreender porque que isso está a acabar por acontecer. Mas antes de não falar especificamente da adolescência, que é nosso tema da hoje, me queria para você falar-nos um bocadinho, como dizer na introdução desse nosso setembro amarelo, né? O conhecido mês da prevenção do suicídio. Então, tão importante, né? Que agora ele ganha um mês inteiro. Agora não, já tem um tempo que ele tem um mês inteiro para não falar e não discutir esses assuntos, né? A importância falar sobre esse tema. Bom, naturalmente que a prevenção, para fazer algum efeito, ele tem que ser feita ao longo do ano. Sim. Na setembro, ele está a ganhar, vamos dizer, se máxima, né? E, portanto, é a altura em que realmente toda a comunidade, ali a nível global, né? Porque ele é um movimento que está acontecendo no mundo inteiro, onde é que realmente se nota acabar por focar mais nessa questão, para prevenir, para esclarecer, para tentar ultrapassar este tabu que está relacionado não só com o suicídio em si, mas com a própria saúde mental, dificuldade que não tem para falar sobre isso, e a SON realmente foca mais num apelo a pedido a incentivar pessoas a pedir ajuda, no fundo, tem sempre algum caminho. Que os problemas de ganhar naquele extremo. Naquele ponto lá. No fundo, apelo é mais no sentido, por um lado, para nós todos estar mais atentos a estes sinais de que alguma coisa que está direito e que pode, enfim, correr risco de desembocar numa situação daquele lá, que é, enfim, a situação trágica de suicídio, mas também um apelo no sentido de quem que te sentir desanimado, de sentir que realmente, enfim, ele que conseguiu olhar uma solução para esse problema, para ele saber que uma vida sempre te vale a pena e que tem sempre que suicídio nem nunca uma saída e que tem sempre alguma forma de ele resolver essa situação. É claro que com isso a gente está a minimizar a dor, o sofrimento, porque para chegar a um ponto daquela época, enfim, com um sofrimento mesmo muito intenso, é uma dor brutal, mas não tem que falar sobre isso, eu não tenho que perceber que a dor e o sofrimento ele de fazer parte de nossa condição humana,
e desde cedo não deve começar a falar crianças e jovens sobre isso, para saber que realmente na vida não também encontrar teu desafio, não tem que bem lidar com frustração, não que te conseguir coisas exatamente modo que não querer, quando não querer, e não ter numa sociedade muito imediatista, né? em que realmente tudo o que está a passar, enfim, na comunicação social, nas redes sociais, te parece que é tudo, que nós vida é tudo muito feliz, né? e que toda gente está feliz, e não saber que o sofrimento ele está a fazer parte do nosso processo de crescimento, para não evoluir para fases seguintes. Não tem que passar por este processo, mas por vezes, enfim, ele é tão doloroso que é difícil encontrar saída, mas é importante notar sempre essa mensagem que haverá sempre alguma alternativa, tem sempre uma voz amiga, tem sempre alguém que te pode ajudar a gente a encontrar alguma solução. Exato. Mas você dizer nas redes sociais nunca te pôr nos problemas, nunca te expor nos problemas. Muito dificilmente, não mostrar só aquela parte mais bonita. Até exato. Hoje em dia tem filtros, né? Até filtros para tornar a gente mais bonita do que aquilo que a gente realmente é. Portanto, é tudo uma coisa... E sobretudo na adolescência, onde é que não está numa fase que não está muito dependente da aprovação externa, se realmente, enfim, fisicamente, boca é exatamente aquilo que moda tita ditar, ou que o grupo de pares estou já que é bonito, ou que é melhor. Enfim, associado a tudo transformação, não é? Não saber que uma adolescência é uma fase de efervescência, né? Quer dizer, tudo alteração hormonal, tudo transformação. Então tem um conjunto de situações que te surgir, e que se nunca tiver um olhar atento, ele pode bem desencadear nas situações mais complicadas. Então é preciso nós todos sempre muito alerta e prestar mais atenção a nós jovens, e preparar-se um bocadinho, se calhar, melhor para a vida, né? Preparar-se para as frustrações. Para as frustrações a vida, da vida. Que até nada de cor-de-rosa, ou muito pouco de rosa, né? Não tem tanta coisa, tantos obstáculos, né? Que não está a passar. E perceber que dor, sofrimento está a fazer parte da nossa condição humana. Se calhar aquilo exatamente que te distingue nós, olha, se calhar desse corpo que está ali, é exatamente o facto de um ter emoção, de um ter sentimento, e, portanto, de um ter sofrimento. E, portanto, é preciso não começar a legitimar nos dor enquanto condição humana. É claro que, por vezes, ele está a chegar a um ponto em que é preciso ajuda, e às vezes nem sempre aquele pedido de ajuda que está lá, enfim, à mão, ou a gente te identificá-lo, ou às vezes até por vergonha ou por própria dificuldade em expressar, em falar daquilo que não te senti, a gente acaba por pedir ajuda. Por isso é que é extremamente importante. Lá está, por exemplo, educação e para a inteligência emocional, né? Cada vez mais não saber que isso é extremamente importante. Já não é só nós com assente de inteligência, portanto intelectual, que é importante, mas também nós inteligência e emocional. Portanto, não saber lidar com as nossas próprias emoções e maneira que não te expor. Exatamente, ao outro, né? Exatamente, porque se me quer saber direito o que é que me te senti, se me quer saber direito o que é que te está a passar comigo, ou seja, é preciso desenvolver ali também um autoconhecimento, e que às vezes na adolescência é difícil, porque naquele processo de construção de boa identidade, bom nem adulto, bom nem menino, vou-te colocar lá numa situação que muitas vezes te causa tão de estranheza, e posicionar nesse fase ali é difícil. Aliás, se não bem olhar, muitas vezes sinais, deixa-me dizer, de alerta para suicídio,
não também encontrar, talvez, enfim, associado mesmo a essa fase ali de desenvolvimento, claro, obviamente, que numa proporção muito maior e já com prejuízo para a vida daquele adolescente, né? Então que com as fases de desenvolvimento extremamente importante, né? Porque um comportamento que pode ser mais normal num adulto já não é tão normal num adolescente e vice-versa, ou seja, é preciso não entender direito ou mesmo na infância, enfim, para não poder ter, enfim, também um sentido crítico ao analisar as situações. Claro. Porque, enfim, são vários os sinais, os fatores de risco. Tipo, o suicídio ele é uma coisa multifatorial, nunca te pode falar numa causa. Mas os sinais e esses fatores que você também depois explica-nos, não é? Com mais cuidado, né? Explorar um bocadinho mais estes sinais, estes fatores, que acho que ela é fundamental para os pais poderem identificar, pais e sociedade de uma forma geral, identificar o que é catadrete e que é sinal que pode dizer-nos que realmente não me esteja estado mais atento. Me queria para não olhar um bocadinho a questão da saúde mental em Cabo Verde. Numa forma geral, no mundo, a saúde mental, na minha perspectiva, ela é um pouco posta de parte, porque não estou que agora já te começaste a falar mais sobre saúde mental e fazer mais atividades, né, nesse sentido. Mas, de uma forma geral, não estou a outros países, por exemplo, até mais desenvolvidos, seguimentos de psicologia e pronto, os encaminhamentos, etc. Ele não é uma coisa que está acontecendo de uma forma assim tão fácil, ele está tão agrupado assim no sistema, moda não está a pensar. E Linto já que vai mais ou menos na mesma linha, não? O tem vindo a melhorar, porque cada vez mais, enfim, nos espaços diferentes já a gente também está a falar sobre isso, mas ainda há uma longa caminhada pela frente, né? Porque, enfim, se tem qualquer sintoma físico, enfim, pode hesitar para o médico, mas acabar por bem. Mas se aquele sintoma é mais emocional, ele é mais psicológico, me está a ficar naquela, se calhar não é assim tão grave, se calhar ele está a passar. Com o tempo ele está a passar. Ou às vezes nem a própria pessoa que te entender muito direito a gravidade de situação ou aquilo que te está a acontecer, o que está a fazer com que às vezes estás a chegar num ponto em que a situação já está assim um bocadinho complicada e ele também desembocar nas situações mais graves. Então, a prevenção a esse nível ele é importante, mas está a passar também, obviamente, por naturalizar e por trazer esse conteúdo para o dia-a-dia. A pessoa saber que da mesma forma que me está a adoecer fisicamente, me está a adoecer psicologicamente. Aliás, a saúde mental é entendido muito mais do que a ausência de uma doença mental, né? No fundo, não te falar é de nós saúde emocional, de nós saúde psicológica, de saúde do nosso sentimento e o nosso bem-estar, né, que te permite nós realmente conseguir usar e tirar partido de tudo aquilo que é nossa capacidade, nossa competência, nossa resiliência e, portanto, fazer face aos desafios da vida que é normal, que vida é isso. Mas na verdade ainda tem alguma dificuldade. Se calhar também não tem que investir mais no acesso também mais facilitado a serviços de saúde, né? Por exemplo, na Cabo Verde não se vê que nesse momento não poder ter acesso a esse serviço quer nos hospitais, quer nos centros de saúde ou mesmo através de clínicas privadas. Mas, por exemplo, ao nível de serviços públicos, se calhar é preciso investir um bocadinho mais no número de profissionais a trabalhar nessa área para conseguir responder, porque a não saber
que normalmente é diferente de uma consulta médica, que se calhar me dá 1, 2, 3 vezes me ficar com o assunto resolvido, mas tratando-se de questões psicológicas, o processo é mais demorado, ou seja, aquele psicólogo que te acaba por, com uma única pessoa, ter que fazer várias consultas, e às vezes a demanda é tanta nos serviços públicos que boca de conseguir, por exemplo, marcar com aquela periodicidade que era necessário para aquele caso específico. Então, já que ainda tem alguma lacuna e preciso melhorar ainda, enfim, o rácio. Pronto, isso em questões de recursos humanos, materiais, para dar resposta a nível do sistema de saúde. Exatamente. Vamos dizer, ainda também a questão de saúde mental na Cabo Verde, para a sociedade de uma forma geral, ainda é muito estereotipada, é muito pensado. Bom, aquela pessoa lá está psicóloga, ele está bom de cabeça. Sim, ainda tem um bocadinho isso, e as coisas estão todas relacionadas, né? Quer dizer, ou seja, é preciso não normalizar, que é para pessoas perceber, normalizar e facilitar o acesso e falar cada vez mais sobre isso. Por exemplo, mesmo no contexto escolar, isto é um assunto que já devia fazer parte do dia a dia na escola, porque não saber que ele é um meio em que muitas questões te surgem, por exemplo, questão de bullying, é um daqueles fatores. Cada vez mais, que lá está, redes sociais, o cyberbullying, ou bullying na contexto escolar, é um daqueles fatores de risco para a saúde mental da adolescente, e situações que no seu extremo podem levar a casos mais graves, nomeadamente a suicídio. Então, essa é uma conversa, um diálogo que já tem que começar a existir na escola. Agora, é claro que esse é um assunto que pessoas que não é apenas falar, também é saber comunicar sobre isso, né? Aliás, durante o seu tempo, houve resistência em falar sobre suicídio, porque havia um pouco aquele mito que falar sobre isso podia desencadear, enfim, despoltar situações desse tipo, mas isto tem muito a ver com a forma como ele é comunicado, e aí a comunicação social tem um papel extremamente importante. Tem que ser veiculado esse tipo de informação para pessoas poderem estar informadas e saber qual é que é a realidade que não tem nesse momento, mas fazê-lo sempre de uma forma pedagógica e passar as informações estritamente necessárias. Quer dizer, não faz sentido nenhum falar das causas do suicídio, porque é que aquela pessoa suicidar, quer dizer, que ele é um ato muito pessoal, muito próprio, quer dizer, se aquela pessoa morrer, ele te leva que as causas a ele, quer dizer, falar sobre isso não é relevante. Às vezes, fotografias, ou falar qual foi o método utilizado, são coisas que realmente, para quem está a passar por um momento de grande sofrimento, ele pode despoltar algum tipo de vulnerabilidade nesse sentido, então não tem que ter cuidado, ou seja, a comunicação, quer na saúde mental e sobretudo nas situações de suicídio, ele é extremamente importante, porque no fundo o que não tem que levar mesmo é uma mensagem de esperança e de pessoas saber que realmente há sempre uma saída, porque assim, às vezes aquele sofrimento ele é de tal forma que ele te cria uma rigidez de pensamento, que aquela pessoa está a ficar tão focada, né, naquilo que está acontecendo, naquele sofrimento, que ela não é capaz de desviar um bocadinho de seu pensamento, mas para espiar mesmo possibilidades de saída. Ele está a ficar num beco mesmo sem saída, porque ele é tão intenso que ele está a cristalizar, ele está a focar, ele está a ficar naquela. Então, muitas vezes é preciso uma mão ajuda, de uma mão externa que é para dizer, para mostrar outra alternativa, outras possibilidades, isto não minimizando a dor que aquela pessoa tita passar. É preciso não ter isso sempre em atenção, porque realmente ele é uma dor muito intensa, mas saber que é possível e que, enfim, na verdade, só quem te passa para ser dor é que sabe o que é que ele está doendo. Exatamente, né? O que é que a verdade é esta. Bom, doutora Zaida, não te fazer uma pausazinha nas nossas conversas para você vir explicar-me direitinho os fatores de risco da adolescência, que acho que é muito importante, e os sinais, está bem? Não te fazer uma pausa e até já.
Bem-vindo à segunda parte do programa Mais Saúde, nesse âmbito do mês amarelo, mês de setembro, de prevenção do suicídio, no de falar sobre suicídio na adolescência. E continuando com a doutora Zaida, que é psicóloga clínica, você estava a falar-nos, de falar-nos de um daqueles fatores de risco, no caso específico da adolescência, que pode estar por detrás desse suicídio, né? Mais fatores, né? Você fala-nos dos aspectos corporais, né? Da adolescência, que as alterações. Exato, existem vários fatores de risco. E realmente, por isso é que não estou a falar ali numa situação de multifatorialidade, porque realmente que existe uma situação específica que pode desencadear isso ali. E a questão da doença mental, ele está muito associado a suicídio na adolescência, só que muitas vezes não te fala de situações em que realmente não foi feito um diagnóstico ou que não foi feita uma intervenção adequada ou que não foi mesmo identificada aquela situação. E aqui, quando não te falar de doença mental, depressão, de surgir nós ali realmente com maior expressão, que não te falar daquela situação realmente não é da depressividade que está a fazer parte de nós vida e de estar triste, mas aquela situação mesmo de tristeza profunda, de desalento, em que realmente é uma angústia enorme e que aquele jovem acaba por perder esperança, ele que a alternativa, ele está a perder interesse para tudo. Então, diagnóstico realmente de depressão nesse fase ali, ele é extremamente importante para a gente poder agir de forma que ele tenha um tratamento adequado. Situações também que podem servir-nos tanto de alerta como pode ser um fator de risco, é a automutilação. Hoje notou ela infelizmente tem a ocorrência de natureza daquele jovem que está a infligir dor a ele mesmo. Ele tem infligir dor a ele mesmo porque, por exemplo, que ele imita a tirar algumas coisas para você e dar-nos ali a pensar, né, sobre isso. Ele tenta automutilar porque, por exemplo, ele tenta ser uma criança abusada, ele tenta automutilar porque ele é uma criança que sofre bullying, ele tenta automutilar porque ele está com crise de identidade, de género. Por que a automutilação? Lá está, que tem uma causalidade linear, de modo que não falar Pode nem ser nisso, tudo ou isto. seja, vários fatores podem levar a isso a história de acontecer. Às vezes, quer dizer, aquele nível de sofrimento emocional, ele é de tal forma que, por vezes, aquele causar aquela dor física, é uma forma de, enfim, de tentar distanciar um bocadinho daquele dor emocional, até porque normalmente este a fazer de forma aquele que a ser visível para outras pessoas, de fazer na lugar que não é facilmente identificável, por isso é que muitas vezes pais te levam seu tempo para identificar situações desse natureza. Mas ele é um tipo de situação, por exemplo, que está muito associado, por exemplo, a transtornos borderline de personalidade, que, enfim, aqui ele parece um chavão assim, um nome assim um bocadinho estranho, mas é aquela situação em que aquele jovem está entre uma situação, vamos dizer, mais neurótica, uma situação mais psicótica, ele pode entrar numa fase mais enfim, de alguma dificuldade em estar em contacto com a realidade, né? Aquele núcleo mais psicótico pode levar a isso, mas também a situação de depressividade relacionada aqui a esse núcleo mais neurótico. Ele pode acontecer relacionado a situações de transtorno também alimentar,
hoje ainda não tem seus jovens que questões relacionadas à anorexia e bulimia, e muitas vezes ele é feito de uma forma escondida, ou seja, pais ou cuidadores que até perceber que isso te aconteceu. Portanto, isso que quer dizer que qualquer jovem que cometer suicídio, ele tinha alguma questão de saúde mental, mas normalmente, na maioria das vezes, ele está associado a algum tipo de transtorno que é importante entender. Mas também, para além destas questões da própria saúde mental, como por exemplo consumo de álcool e drogas, às vezes, por exemplo, está a chegar numa situação que está a chegar num ponto que estas só tão dependente, apesar de tão jovens, e que as só te conseguem encontrar saída. Então é preciso não estar atento a isso. Mas também as próprias adversidades da vida, né? Ser vítima de violência, e lembro que te falar só de violência doméstica, mas também a questão de maus tratos e de abuso sexual também. São situações que esse pode ser expressivo na nossa realidade. Sem dúvida. Não saber que essa é uma situação que é preocupante na nossa realidade. E não obstante toda campanha que tem sido feita até pelo próprio ICA, não é? Mas também como a própria sociedade civil tem assumido isto um bocado como bandeira de enfrentar questões de abuso e violência sexual na nossa realidade. Infelizmente, ele é uma situação que ainda está a existir. Mas também não tem outras adversidades relacionadas com o próprio bullying, como não falar há bocado, que está a assumir proporção, enfim, extremamente complicado. E gente que está a saber, muitas vezes pais que te dá conta. Pais que te dá conta. Ou também dá num fase já bem tardia. Não só a nível daquilo que está acontecendo no contexto escolar ou no grupo de pares, mas também através do próprio acesso, portanto, à internet, falando aqui do cyberbullying. Tinha um menino que tinha passar por situações extremamente complicadas, que as próprias que saber lidar com isso, e ele está a trazer um sofrimento enorme, e muitas vezes quer saber pedir se a situação de pedir ajuda e como pedir ajuda, e isto a ficar lá com aquele sofrimento, enfim, tem inflamar até chegar a situações mais graves. Mas isto para dizer que realmente tem esse conjunto de fatores que tem a ver com a própria condição em si que a pessoa está a viver, mas também das adversidades da vida, enfim, conflitos parentais que muitas vezes criam um desajuste. A família, ele devia ser um lugar de segurança, de apoio, de acolhimento e de afeto, e no entanto não tem lares que é completamente disfuncionais. Então toda essa disfuncionalidade de colocar um adolescente que está numa situação em que realmente é um fase que não é fácil, nós tudo passar por isso, não saber que ele não é fácil, e que ter um suporte nessa altura de boa vida, ele é extremamente complicado. Não, sim, com certeza. E nessa questão que você fala-nos de internet, para além de cyberbullying, tem o próprio que é ideal, que não está a falar um bocadinho, que não tem modas, né? De vez em quando saem uns modas, porque eu tenho que ser assim, eu tenho que vestir assim, eu tenho que viver assim, eu tenho que ter isto, eu tenho que ter, né? E nessa fase da adolescência está muito, acho que nunca soube se mim que Tito é diferente de nós, adolescência para agora, mas está parecendo que agora não está uma adolescência muito ligada à aquisição de bens, de materiais, de coisas, que te parece muito isso também. Então, quando és que te conseguir atingir determinado objetivo ou o que és a pensar que, né, que deveria ser o ideal, és a frustrar com muita facilidade. Sem dúvida. Aliás, ser humano, ele está a nascer, ele está bem preparado, enfim, para crescimento, né? E numa fase inicial da nossa vida, esse processo está a passar muito para, enfim, realização do princípio do prazer. E é por isso que, enfim,
nós mãe, está lá, que aquele mama quase lá colada a nós, para sempre que não querer mamar, enfim, um chorinho é suficiente para ter satisfação de boa necessidade. Que nesse caso da alimentação, com o tempo, quando se introduzia horário, agora vou ter mamãe 2 em 2 horas, agora também introduzi outro tipo de alimentação, enfim, não te bate adiar nos gratificação e nos primeiro contacto com a frustração. Que também com a imposição dos limites, né? regras, normas, porque a vida é feita disso, né? Porque senão a vida seria um caos, né? Quer dizer, se não estudo bem fazer o que é que não querer, seria extremamente complicado. Então, todas as questões têm que ser trabalhadas desde muito cedo. E quando vou também num ambiente disfuncional, em que nada disso que tem significado, vou também construir, digamos, com tudo uma maneira de ser, em cima de um caos, de uma desorganização. Vou-te partir para a vida, estou a achar que coisas é tudo de moda que vou querer e, por exemplo, se nas redes sociais estou a dizer que agora, enfim, aquele ténis lá, ou aquele style lá que tem que ficar bem, se nunca tiver ele, não está a ficar frustrado. E outras coisas mais complexas, né? Então é preciso nós trazer nós crianças e nós adolescentes preparados para isso, que a vida é muito mais do que isso e lá está que frustração de fazer parte da vida e que nunca tem imediatamente a satisfação de nós necessidades, às vezes é preciso adiar, né? Nos gratificação e que deixa eu ver as coisas que decorrem nos modo que não querer. Não tem que aprender a lidar com sofrimento e que sofrimento está a fazer parte da nossa condição humana e que ele é extremamente importante no nosso processo de crescimento e de evolução enquanto ser humano, ou seja, é preciso não legitimar o sofrimento, né? Mas quando não tem nenhum outro, nem na televisão, nem nas redes sociais, quer dizer, é tudo cor-de-rosa, é tudo muito bonito. Enfim, na verdade, as redes sociais estão a vender um estilo de vida. Um estilo de vida. Muitas vezes esse estilo de vida não é real. Não é real. Então, por isso é que é preciso pais estar atento, né? E a internet é extremamente importante. Eles têm que ter acesso, eles têm que fazer parte das redes sociais, até para ser própria socialização, mas deve ser de uma forma responsável, né? E pais devem acompanhar e dialogar à volta disso tudo, também para perceber que naquele mundo lá virtual, que é fora do nosso ambiente familiar, o que é que te está passado daquele outro lado? É preciso não importar por isso. Só que eu vejo na adolescência diálogo com pais ele te torna um bocadinho difícil, porque eu vejo que aquele adolescente a passar uma mensagem que ele quer conversar, que ele quer falar, mas não é bem assim. Mesmo que ele queira dialogar, ele quer sentir que ele tem aquele alguém por perto, ou seja, a mensagem para pais é quando é assim acabou afastar, mesmo que ele querer falar, ok, nunca tem ficado a perguntar, nunca tem ficado a querer saber o que é que está a passar, mas não querer para saber que não está ali, minha presença está ali permanentemente, vou poder contar comigo. E às vezes os pais acabam um bocadinho por desistir, porque dizem, não, ele quer conversar. Mas não, é preciso estar atento, porque lá está, modo que não falar, apesar destes sinais, como alteração brusca de comportamento, aquele jovem que já te desinteressar de coisas que, enfim, que habitualmente ele está a fazer com toda a vontade, diminuição de rendimento escolar, agressividade, aquela irritabilidade, tudo, isolamento, alteração de apetite, comer mais, ou diminuição menos, ou mesmo alteração no ciclo de sono, não é só ter insónia, mas também dormir muito mais do que aquilo que é habitual nessa idade, ou seja, quando há alteração, por um lado, é tão significativo, é persistente, é sinal de que alguma coisa que está direito, que quer dizer que aquele adolescente
têm risco de cometer suicídio, mas são sinais de alerta que não têm que estar de Ele pode cometer suicídio, mas a parte psicológica precisa de ser cuidado, precisa de ser revisto, e às vezes são intervenções pontuais. Às vezes pessoas a criar, lá está todo esse tabu à volta de consultas de psicologia, e portanto às vezes são intervenções pontuais. Claro que tem processo que é assim um bocadinho mais demorado, lá está, porque a situação já chegar num ponto em que é preciso uma intervenção, enfim, mais profunda, mas na maioria das vezes, enfim, com algumas sessões e trabalhando ao mesmo tempo com a família, porque é isso que não tem que entender, quer a criança, quer o adolescente, ele é um reflexo também daquilo que te está a passar nesses vários contextos, né? Quer na escola, quer na família, e é preciso, portanto, e é possível fazer, portanto, alguma mudança no sentido de melhorar seja situação. Portanto, isso você já nos li, é a questão do papel da família nesse contexto, né? Está atenta que já sinais de alerta, saber o que fazer, onde é que reencaminhar e estar sempre próximo, né? E atento a isto. Agora, e papel da escola? Porque você dizer também tem muitas coisas que acontecem noutros contextos, que é que a sua família. Exatamente. Na escola, então, a educação, a parte da escola, qual é que é esse papel ali, na verdade? O que é que eles têm a fazer? É um grande desafio num contexto académico, com uma sobrecarga horária grande, né, com um currículo muitas vezes pesado, e às vezes pedir professores para trazer outros contextos, abordar outros temas, nem sempre é fácil, mas é extremamente importante, e depois ele também ter impacto até no próprio processo de ensino, a aprendizagem. Então, um professor que realmente, digamos que está a fazer um pacto, mas seja aluno, por exemplo, de tolerância zero, por exemplo, ao bullying, não só na sala de aula, mas também no próprio contexto, escolar. Ele é extremamente importante desenvolver essa responsabilidade empática, né? Trazer, chamar crianças e jovens à razão, quer dizer, para preocupar também com aquilo que está a passar com os outros. Mesmo que eu gostar de fazer uma coisa, porque que me está a fazer não outra? Levar-te a sentir isso, a preocupar com sentimentos e emoções dos outros. Então, essa questão de bullying nesse contexto ele é extremamente importante. Falar sobre emoções, falar sobre sentimentos, estar atento a sinais, porque os professores também têm de perceber quando um aluno está enfim, de começar a faltar aula, ou quando ele está a chegar na escola mais descuidado, porque, por exemplo, uma das coisas que a gente verificar é pouco cuidado de higiene, ou ele está menos atento, ou ele está mais irritadiço, quer dizer, também estar atento a sinais de alteração, saber que é teu aluno, mas às vezes coisas está lá, é questão de um olhar assim um bocadinho mais atento, e aí poder trazer esse tipo de assunto, mas não é só os professores, a própria comunidade, portanto, educativa, não é? Portanto, esse é importante que este assunto seja trabalhado pela própria escola. Por exemplo, um grande flagelo que não tem nesta idade ali é consumo de álcool e droga, e que tem que ser falado na escola, a questão da gravidez precoce, comportamentos também de risco sexuais e não só, ou seja, tem que ter um espaço, a escola tem que ter um espaço para a educação sexual em si, inclusive, por exemplo, ICA, agora no âmbito do Plano Nacional de Combate, portanto, ao abuso e violência sexual, até uma daquelas medidas que é exatamente a integração da educação sexual desde o pré-escolar até outros níveis de ensino, e portanto é um programa que já também ser
enfim, implementado, é um acordo entre ICA, Ministério de Saúde e Ministério de Educação, que é extremamente importante. Não tenho que falar sobre isso porque a sexualidade está a fazer parte de nós, vida de ser humano, é assim que nós tudo chega ali, né? Então, acho que diálogo, um ambiente de confiança, de abertura, mas para isso também os próprios professores e os próprios pais, lá está, também têm que trabalhar esses tabu, esses mitos que eles têm também em relação a isso tudo, e estar devidamente informado e esclarecido, né? Porque a mim, se me tem alguma dificuldade em algum assunto, também te torna mais difícil. É verdade. Acho que aquele assunto que é mais difícil para pais, parece-me, que falar que és adolescente talvez seja isso mesmo das questões que envolvem a sexualidade, a identidade de género, a orientação sexual. Acho que é algo que ainda, né, na nossa sociedade, pessoas estão a ficar ainda com muitos cuidados, né, para não dizer, porque está a ficar, quer saber como abordar, como um filho, um adolescente a chegar na outra e dizer assim, a minha orientação é diferente, nunca de gostar, ele é um menininho, nunca de gostar de mocinho, nunca de gostar de menininha, então e agora? Né? Acho que te apanha teu pai desprevenido e sem saber como, sem dúvida. E esse como lidar com isso. Esse é um daqueles questões que tem surgido. Enfim, até de alguma, enfim, discriminação no próprio contexto familiar e contexto escolar, quando surgem situações dessa natureza, e cada vez mais botei isso, então aquele jovem ele acaba por ficar ele só nessa inquietude, nessa dúvida, porque às vezes ele próprio quer saber direito, ele está num processo de construção, né? Ele quer saber direito, muito gostar de menininha, muito gostar de mocinho, muito gostar das duas. Então, e é preciso um adulto com maturidade, obviamente, para falar mais sobre estas questões, também para poder ajudar a situar e a entender melhor ele mesmo. Porque aí o autoconhecimento é extremamente importante, porque se ele tiver também um bom autoconhecimento, ele acaba por fragilizar seja a autoestima, então ele tem que entrar numa maior situação de vulnerabilidade, e depois, às vezes, tem aquela situação do próprio colega ao identificar alguém com orientação sexual diferente daquele de seu, ou com identidade de género diferente, levar, enfim, a situações de gozo e de bullying que é preciso ser prevenido. Sem dúvida. De uma forma geral, doutora Zaida, a adolescência é o pano para mangas, não tinha muitas coisas para falar ali, sim, com certeza, porque é uma fase de transformação, é uma fase de transição muito grande e com muitos conflitos, né? Mas, na verdade, a questão do suicídio é isto, né? Que os sinais e fatores que acho que os pontos mais importantes que não tem que deixar ali para pais, para saber, pronto, se tiver alguma coisa, maneira que está a fazer, né, em que forma que está a orientar ou a quem reencaminhar. Portanto, muito obrigada por você ter vindo ali e falar-nos sobre um bocadinho desse tema que não é de fácil que até nada. Né? Não é nada fácil, mas que é preciso falar sobre isso, porque só estão devidamente esclarecido é que realmente não te pode prevenir um acontecimento tão trágico e que pode acontecer. E que deixa tudo, gente, sociedade, pais, de uma forma geral, com sensação de culpa, né? Não te acredita que sim. Nunca saber se tanto culpa, de pensar que aquele sinal ou podia estar mais atento. Então, no fundo, o cuidar, né, o olhar atento, ele é importante a todo nível, seja a nível da família, seja no contexto da escola. No ser humano, nós é uma família humana, não tem que cuidar de companheiro, não tem que com certeza estar atento. Com certeza, obrigada, doutora Zaida. Não falamos sobre suicídio na adolescência, em jeito de comemoração do nosso mês amarelo, mês de setembro, de prevenção de suicídio. Moda não é a adolescência, é uma fase bastante complicada, que cheio conflitos
que este adolescente está a passar por ele, a nível físico, a nível psicológico, bom, enfim, é uma correria de emoções que nem és muitas vezes que saber gerir, portanto, está a exigir de nós, adultos, alguma maturidade, responsabilidade, dedicação e tempo para perceber o que é que te está a passar nos adolescentes, na nós adolescentes dentro de casa e não só, e conseguir dar uma melhor orientação. Até o próximo programa e tenha mais saúde.